Jacó Barata, 13 de agosto de 1932, Belém do Pará. Jacó Barata começou no setor de transporte aos 18 anos, no início dos anos de 1950. Era motorista da linha Madureira-Irajá, na cidade do Rio de Janeiro. Quando adquiriu sua primeira lotação, um Chevrolet de 10 lugares, tornou-se o pioneiro na ligação Zona Oeste e Centro da cidade. Em 1955, com o fim das permissões para operar os serviços de lotação, abriu com 3 sócios a Aviação Elizabeth. 2 anos depois, fundou sua primeira empresa, a Aviação Rosane, nome de sua filha. Expandiu seus investimentos ao longo dos anos, tanto no segmento de transportes quanto no bancário, hoteleiro e nas revendas Mercedes-Benz, criando o Grupo Guanabara. A construção de sua sede própria foi feita na Avenida Brasil, em um prédio de arquitetura moderna e premiada. Atualmente, Jacó Barata é um notório empresário do ramo rodoviário e dono de um dos maiores conglomerados de transporte passageiro do Brasil nos segmentos rodoviário e urbano, que transportam mais de 3 milhões de passageiros por dia. Além de um banco, o Banco Guanabara, ele também é dono de concessionárias, operadora de turismo e imóveis. O Grupo Guanabara é um dos maiores conglomerados de empresas de transporte de passageiros do Brasil, fundado pelo empresário Jacó Barata em 1968, na cidade do Rio de Janeiro. O Grupo Guanabara possui uma numerosa frota de ônibus distribuídos por várias empresas de ônibus em 12 estados brasileiros e em regiões de Portugal, além de um banco, concessionárias, operadora de turismo, hotéis, drogarias, hospitais e imóveis. As empresas do grupo operam nos estados de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pará, Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Em Portugal, o Grupo Guanabara é proprietário das empresas de ônibus Cotiturb, Vimeca, Lisboa Transportes e também é proprietário da rede hoteleira Fênix, que possui 7 hotéis em Portugal, sendo 3 em Lisboa e 4 no Porto. As subsidiárias, principalmente as do setor de transporte, estão distribuídas no Brasil e em Portugal, mas também há empresas em outros setores.
Grupo Guanabara é dono da empresa Expresso Guanabara, que é uma empresa brasileira de transporte rodoviário fundada em 1º de agosto de 1992, sediada em Fortaleza, Ceará. Foi criada por Jacó Barata quando este adquiriu a antiga Expresso de luxo, que estava em operação desde os anos de 1950, atuando nos 9 estados da região Nordeste do Brasil, 3 do Sudeste, 2 do Norte, Goiás e Distrito Federal na região Centro-Oeste. A Expresso Guanabara é a 5ª maior empresa de transporte terrestre do Brasil e a maior das regiões Norte e Nordeste. Em Fortaleza, as empresas de ônibus urbanos do grupo, de acordo com as fontes obtidas através dos links deixados na descrição desse vídeo, são 5 empresas: Via Urbana, Autoviação Dragão do Mar, Viação Metropolitana Via Metro, Viação Fortaleza e Empresa Vitória de Caucaia. A empresa de ônibus rodoviários pertencente hoje ao Grupo Guanabara no Rio de Janeiro chama-se Viação Sampaio. Essa empresa teve como marco inicial o desmembramento de 2 linhas pertencentes à Cidade do Aço, Volta Redonda Aparecida do Norte e Volta Redonda Angra dos Reis. Os sócios Isaac Sampaio e Orlando Martini juntaram as duas a algumas linhas adquiridas da Pássaro Marrom e em 25 de abril de 1963 fundaram a Aviação Sampaio. A sugestão do nome veio de Geraldo Osório Rodrigues, fundador e dono da Cidade do Aço. Desde o início, as rotas operadas são apenas interestaduais, sob a jurisdição do DNER, sem linhas intermunicipais nem urbanas. Os dois trabalharam bastante para o crescimento da empresa e tinham funções bem definidas. Orlando era o mecânico encarregado pela manutenção e o funcionamento dos ônibus, enquanto que Isaac era responsável pela direção. Com o passar dos anos, ambos concentraram-se na administração do negócio. As empresas de ônibus urbanos do Grupo Guanabara do Rio de Janeiro são Autoviação Alfa, que foi constituída em 25 de agosto de 1961, a partir da reunião de um grupo de proprietários de lotações que visavam atender à determinação do então governador do antigo estado da Guanabara, jornalista Carlos Lacerda, de extinguir a individualização do transporte coletivo na época e substituir por empresas de ônibus constituídas. Autoviação Jabur atua principalmente na ligação da Zona Oeste à Barra e ao centro do Rio de Janeiro. Tem o bairro de Campo Grande como predominante. Sua história começou no início dos anos de 1960, explorando as distantes e remotas regiões dos bairros de Campo Grande, Jardim Monteiro e Santa Clara. Ainda nesta década, há indícios de que a Jabur se expandiu absorvendo áreas e empresas, lotações das regiões de Santa Cruz, Paciência, sobretudo nas regiões da Pedra à Praia do Cardo, e empresas como a extinta Aviação Sepetiba e Transportes Coletivos Santa Cruz, além de absorver a concessão das linhas 850, 866 e 867 da extinta Aviação Garcia. Existem relatos que indicam também que a Jabur adquiriu a linha 918 da Autoviação Três Amigos nessa ocasião.
Autoviação Tijuca iniciou sua operação também no início da década dos anos de 1960 com lotações. A empresa tem como marco o fato de ser a primeira empresa de ônibus a ser legalmente constituída em julho de 1961. Em 1964, inaugurou sua primeira sede própria e em 1969 inaugurou sua sede atual, localizada no bairro do Andaraí. Em maio de 1978, Jacó Barata passa a ser acionista da empresa e, através de novas técnicas gerenciais, impulsionou o crescimento da Autoviação Tijuca, conhecida também como Tijuquinha. Empresa de Transportes Brasil Lisboa. Ela foi fundada em 11 de abril de 1947. Em 1955 foi adquirida pelo Sr. Valdemar, proprietário da extinta fábrica de carrocerias Metropolitana, que mais tarde foi vendida a uma sociedade de portugueses e brasileiros, sendo administrada por esses até 16 de maio de 1986. Nesta data passou a ser gerida pelo Sr. Constantino até 15 de maio de 1987, quando passou para a atual sociedade do Grupo Guanabara. Desde 1993, ela ocupa sede própria na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., no Engenho da Rainha. Fácil Transporte e Turismo é uma tradicional transportadora rodoviária de passageiros brasileira que atua junto com a Transportes Única de Petrópolis, sendo parte do conglomerado de transportadoras do Grupo Guanabara. Atua no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na região dos Lagos e em Juiz de Fora, Minas Gerais. Rodoviária Âncora Matias foi fundada em setembro de 1955 pelos sócios Davi Sidônio Matias de Souza Neves e José Alves das Neves. Além destes, entraram na sociedade Leonel Neves Barbosa ainda na década dos anos 1950. Permanece até hoje à frente da administração, junto com João Augusto Moraes Monteiro, que ingressou em 1974. Sua sede própria está localizada no Engenho de Dentro e a empresa afirma ser a primeira a operar na região do Meia. Transportes Única Petrópolis. A trajetória da Transportes Única Petrópolis se iniciou com a inauguração da Única Auto Ônibus S.A. pelo empresário Augusto Filpo em 23 de dezembro de 1938. Inicialmente, a empresa operava a linha de ida e volta Petrópolis-Rio de Janeiro, com apenas 4 veículos da marca internacional KB11, que possuíam 24 poltronas cada. Transporte Estrela. A empresa foi fundada em 1950 como empresa de lotações. Em 1963, o então governador do estado de Guanabara, Carlos Lacerda, decretou o fim das lotações, fazendo com que ela passasse a operar com ônibus convencionais.
Transurb SA, fundada em agosto de 1997, a partir de uma cisão da Aviação Verdun, a mesma passou a operar de forma independente a partir de 1999, ligando os bairros da Zona Sul, Centro e Grande Tijuca. Aviação Vila Real. A empresa foi fundada em 1994 com as ex-linhas da Auto Diesel. Possui sede na antiga garagem da Auto Diesel em Bento Ribeiro e atua ligando os bairros do subúrbio da Zona Norte ao centro. Viação Ideal foi fundada em 6 de outubro de 1933, em Vargem Grande, no quilômetro 24 da Estrada dos Bandeirantes. Luciano Storr e Carlos Vasconcelos foram os dois sócios fundadores da empresa. Mais tarde, a sociedade foi desfeita e Luciano Storr ficou sozinho à frente dos negócios. No começo, apenas 2 ônibus circulavam fazendo o trajeto Largo do Tanque, em Jacarepaguá, à Barra da Tijuca. Mas com o tempo, a frota foi aumentando. Em setembro de 1955, a sede mudou-se para a Ilha do Governador, administrando 8 linhas de transporte urbano de passageiros na região. A partir de 1993, a empresa ficou sob a administração de Humberto e Renato Storr, filhos do falecido Luciano Storr. Em 1998, passou a fazer parte do Grupo Guanabara do empresário Jacob Barata. Viação Normandie do Triângulo, sediada em Ramos, a empresa foi fundada em 1962. Em 2010, com as mudanças impostas pela prefeitura, passou a fazer parte do consórcio Transcarioca, operando somente uma linha rodoviária. Em 2012, operou as linhas do Centro-Sul Fluminense e Japeri, quando as repassou para as empresas Transporte Blanco e Linave. Em 2013, a empresa deixou de usar sua pintura, passando a adotar a imposta pela prefeitura as linhas executivas. Em 2016, começou a operar no BRT do Rio de Janeiro, inicialmente no Transcarioca e em seguida no Transolímpica. E para que esse vídeo não fique muito longo daqui para frente, não vou entrar em muitos detalhes sobre as empresas, salvo se houver alguma necessidade do meu ponto de vista. Viação Nossa Senhora do Amparo, de Maricá. Aqui no canal tem história dela aqui, é só você procurar aí. Viação Nossa Senhora das Graças, da Tijuca. Viação Nossa Senhora da Penha, de Mesquita. Viação Pendotiba, de Niterói. Viação Araçatuba, Niterói. Viação Verdun, da Tijuca e Meia. Autoviação Salineira, Cabo Frio. Viação Montes Brancos, Cabo Frio. Viação Dedo de Deus, de Teresópolis. Viação 1º de Março, de Teresópolis. Viação 19 de Janeiro, de Teresópolis. Transrive Transporte, faz transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Grupo Guanabara tem uma empresa de ônibus urbanos na região de Guarulhos, chamada Guarulhos Transportes, e outra em São José dos Campos, que é a Aviação Sans Penha. Inclusive, essa foi a primeira empresa de ônibus onde comecei a trabalhar no ramo de motorista de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, outra empresa do Grupo Guanabara ocupou sua garagem e também opera suas linhas.
o nome já citei anteriormente, Aviação Nossa Senhora das Graças. Em Minas Gerais, o grupo possui duas empresas de ônibus rodoviários, a UTI União Transportes Interestadual de Luxo e a Brisa Ônibus. No Distrito Federal, há duas empresas de ônibus rodoviários, a Rápido Federal e a Aviação Real Expresso. No Pará, o Grupo Guanabara possui duas empresas de ônibus urbanos na região de Belém, Belém Rio e a transportadora Arsenal. Já na região de Castanhal, também no Pará, opera a empresa de ônibus urbanos Expresso Modelo. Outras empresas fora do setor de transporte coletivo por ônibus: concessionárias Guanabara Diesel, concessionária Ceará Diesel, Banco Guanabara, Magia Participações e Empreendimentos Imobiliários, Magia Participações Limitada, Guanabara Participações e Empreendimentos Imobiliários, Jacob Daniel Participações, Guarulhos Participações e Empreendimentos Imobiliários, Libercard, o braço do grupo que opera cartões de Vale Transporte, Vale Refeição e outros benefícios corporativos. Em Portugal, as empresas de ônibus são Vimeca, Lisboa Transportes e Scott Turbo. Outras empresas portuguesas fora do setor de transportes: Hotéis Fênix, Ipanema Park Hotel, Expotel e Imorrey. No Panamá, na América Central, o Grupo Guanabara possui uma empresa chamada Belvouri Inc. É importante lembrar que todas as informações aqui publicadas não podem ser aceitas como uma verdade absoluta, uma vez que a dinâmica empresarial é constante, ou seja, ao longo dos anos empresas são compradas, vendidas ou até mesmo fechadas.